Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, quase véspera de Natal. O povo numa correria danada, deixa tudo pra cima da hora. Ontem fomos nós, menina, olha, a gente chegou no mercado por volta de 7h30, 8 horas. E saímos de lá, era 10 horas, mais de 10 horas, porque já tinha fechado o mercado. Uma loucura. A menina falou que no dia anterior tava tranquilão no domingo. Mas a gente deixa tudo pra cima da hora. O pior de tudo que o tal do atacadão que a gente foi, ao invés da gente pegar frutas e legumes, essas coisas, e pesar no caixa, eles não... Tem uma fila para pesar e tem uma fila para passar. Nos tempos de hoje, nesse corre-corre danado, olha, ainda bem que eu vi antes, porque imagina chegar no caixa e falar, não, tem que ir lá para pesar. Imagina, que loucura, né? E aí, eu fui para Brasília ontem, não cheguei a tempo de fazer a live, né? Deixei uma palavra pro pessoal do WhatsApp, da lista de transmissão, que isso eu poderia fazer ali no carro, mas gravar com a internet instável, porque lá a internet é instável no caminho, né, na estrada, então não dava. Então hoje a gente vai falar sobre comunhão em Cristo, né? Mas eu vou dar uma passada aqui pelo texto que seria de ontem, 22 de dezembro, destruir muros em favor da união, né? E eu convido que você fique aí comigo, que Deus tem uma palavra poderosa para nós, porque eu divido, né, o meu devocional com vocês, né? Eu vou fazer aqui ao vivo o meu devocional. E aí eu compartilho com os meus irmãos aquilo que Deus está falando no meu coração e tem edificado a minha vida por esses anos, né? E aí, quem sentir no coração de ficar aí e escutar essa palavra, vai ser bênção. Muito prazer, me chamo Viviane, estou na presença de Deus há mais de 20 anos e dentro do possível, aquilo que Deus tem tocado no meu coração, eu tenho me prontificado a fazer a obra de Deus, seja aqui no TikTok, seja ao vivo aqui na minha cidade, seja no WhatsApp, compartilhando com meus amigos e familiares, né? Então, destruir muros em favor da união, o texto é Efésios 2, 11 e 22, a gente não vai ler, que era o de ontem, senão vai ficar extenso, mas a gente vai ler o versículo 14, que é o versículo do estudo. Cristo uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então, as famílias e amigos tinham permanecido separados pelo Muro de Berlim desde que o governo da Alemanha Oriental o erguera em 1961. Essa barreira impedia que os cidadãos fugissem para a Alemanha Ocidental. Na verdade, de 1949 até o dia em que a estrutura foi construída, estima-se que mais de 2,5 milhões de alemães conseguiram ir para o lado ocidental. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, de frente para o muro, em 1987, disse: derrubem este muro. Suas palavras geraram uma onda de mudanças que permitiram a sua queda em 1989 e a gloriosa reunificação da Alemanha. Paulo escreveu sobre um muro de inimizade derrubado por Jesus em Efésios 2,14. O muro existia entre os judeus, que era o povo escolhido de Deus, e os gentios, que eram os outros povos. Era simbolizado pelo soreg, parede divisória, no antigo templo erguido por Herodes o Grande, em Jerusalém. Impediu os gentios de irem além dos pátios externos do templo, embora dali pudessem ver os pátios internos. Mas Jesus trouxe paz e reconciliação entre os judeus e os gentios,
entre Deus e todos os povos. Jesus fez isso ao derrubar um muro de inimizade que nos separava por sua morte na cruz. As boas novas de paz possibilitam a união de todos pela fé em Cristo. Muitas coisas nos dividem, mas pela graça de Deus, esforcemo-nos para viver a paz e a união encontrada em Jesus. Nesses tempos em que se fala do nascimento de Jesus Cristo, né? Que se aflora essa questão do Natal, que não tem nada a ver com árvore de Natal, com Papai Noel, com nada disso. Isso aí é uma coisa pagã que foi criada lá atrás. Mas que a gente possa fazer a diferença no momento da ceia de Natal, falando o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo em nós. É Jesus Cristo, o nascimento do nosso Salvador, né? E que ele veio para trazer a paz, que ele veio para nos igualar. E havia um povo, o judeu, um povo escolhido. E havia nós, outros povos e nações, como gentios. Gentis hoje, por conta de Jesus, nós podemos nos achegar ao trono da graça. Nós podemos receber as promessas de Deus. Nós podemos ser redimidos dos nossos pecados. Nós podemos ser perdoados pelas nossas falhas. Nós podemos perdoar uns aos outros. Nós podemos receber da maravilhosa graça de Deus e de todas as promessas, glória a Deus, que o Senhor tem nos dado. Trazido sobre o seu povo, porque hoje somos povo escolhido, sacerdote santo e real do Senhor. E a gente precisa o quê? Se posicionar. Nós precisamos nos colocar como atalaias, como a voz de Deus. Então que nesse momento, no momento da ceia com a sua família, não se envergonhe, fale, separe um versículo bíblico e dê ali naquele momento, peça uma oportunidade, fala do verdadeiro sentido do Natal, que é muito bom essas confraternizações em comunhão, mas essas reflexões que fazemos neste momento devem ser feitas no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida. Como agir sobre a força do amor de Cristo? Como devemos agir sobre a força do amor de Cristo? Seja bem-vindo, Davi, seja bem-vindo. Seja bem-vindo você que está aí na live, que eu ainda não vi o seu nome. Nobélia, seja bem-vindo. Dona Socorro, Lúcia, Maria, sejam bem-vindos. E agora sim eu vou entrar no texto devocional do dia de hoje, porque eu estava fazendo de ontem, porque eu viajei e não consegui chegar a tempo. Então, a comunhão em Cristo, a gente vai ler lá em 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 15, que diz, Tessalonicenses 5, do 11 ao 15, diz o seguinte: por isso, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, assim como os estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Chamam a atenção. E que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Também vos rogamos, irmãos, que admoestais os ociosos, que consoleis os desanimados, que sustenteis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém retribui ao trem mal por mal, antes segui sempre o bem entre vós e para com todos. Olha que palavra abençoada, glória a Deus. E aqui o destaque, versículo 11, portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Eu vou ler o texto e depois vou falar, porque já está aqui um turbilhão aqui, porque isso é maravilhoso. A gente precisa ser agente de edificação e não de destruição.
Quando um irmão conta um projeto para você, você edifica ou você logo busca na sua cachola de dar um testemunho de alguém que tentou aquilo e deu errado, hein? Vamos lá. Não sei quem é o responsável por apagar as luzes e trancar o prédio da igreja após o culto de domingo, mas sei de algo sobre essa pessoa. A refeição de domingo dela atrasará. Acontece isso porque muitas pessoas gostam de permanecer após o culto para conversar sobre as decisões da vida, seus problemas, lutas diárias e outros assuntos. É uma alegria olhar ao redor e ver que, mesmo 20 minutos depois do culto, ainda há tantas pessoas desfrutando da companhia uma das outras. A comunhão é componente chave da vida cristã. Sem a ligação que surge no ato de investir tempo com outros irmãos na fé, perderíamos alguns benefícios por ser cristãos. Por exemplo, Paulo diz que podemos animar e edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. O autor de Hebreus concorda dizendo-nos que não deixarmos de nos reunir, porque precisamos nos encorajar mutuamente. Hebreus 10:25. Diz também que quando estamos juntos, motivamos uns aos outros na prática do amor e das boas obras, no versículo 24 de Hebreus 10. Como pessoas dedicadas a viver para Cristo, preparamos-nos para sermos fiéis e para servirmos à medida que encorajarmos os desanimados. E somos pacientes com todos. 1 Tessalonicenses 5:14. Viver desta maneira, à medida que Ele nos auxilia, permite-nos desfrutar da verdadeira comunhão e fazer o bem uns aos outros e a todos. Eu costumo falar o seguinte: você pode ser um agente repelente ou um agente atraente de Cristo. O agente repelente é aquele que repele as pessoas. As pessoas não querem estar perto e fala, para eu ser um cristão assim, eu prefiro não ser. E o agente atraente é aquele que, apesar de exortar, apesar de falar a verdade, de muitas vezes as pessoas ficarem com bico pra gente, a gente vai lá e se preocupa com a pessoa. A gente se coloca na dor das pessoas, no sentido de que você percebe que o irmão faltou o culto, você vai lá, você é a primeira a ligar para saber se está tudo bem, não com o sentido de cobrança, mas porque realmente você está preocupado. Você olha para a situação de um irmão e você percebe que toda vez que tem uma cantina, o irmão não participa, então você se preocupa se ele está tendo o que comer em casa, se ele está desempregado, se ela está desempregada, qual a situação que eles estão passando. Às vezes a gente não tem o recurso, mas a gente pode gerar o recurso quando a gente percebe aquela situação e se Deus te mostrou, eu costumo falar isso também, é porque é você que Ele quer usar. Ah, Viviane, mas eu não tenho recurso. Tá, tudo bem, mas você pode se mobilizar com pessoas que você sabe que é de inteira confiança e falar, olha, eu percebi que fulano de tal tá passando isso. Eu não tenho condições de ajudar sozinho, mas será que você poderia me ajudar? Montar uma cesta básica, fazer alguma coisa. Se mover. Isso é comunhão. Não é só, igual eu falo aqui no texto, bate-papo lá no final do culto. É muito legal. Mas a gente precisa se atentar ao nosso redor. Se alguém tem faltado o culto, fazer uma visita. Você não precisa esperar e achar que essa é apenas a responsabilidade do pastor e dos diáconos. Não. O chamado é para todos. A comunhão é para todos. No dia que você estiver doente, Deus me livre, mas eu estou dando um exemplo. No dia que você estiver doente, no dia que você estiver triste,
tiver desanimado lá na sua casa, você vai pensar assim, nenhum irmão veio aqui me visitar. Correto? Mas e você? Quando alguém está passando por isso, você vai lá e visita? Porque, irmãos, é muito fácil cobrar. Mas a gente não olha pra gente. A gente olha o cisco no olho do irmão, mas a gente não olha na trave que tem o nosso. Sai mesmo. O povo sai da live, porque a gente tá falando a verdade. E eu vou falar a verdade, porque eu não tô aqui para agradar homens, eu tô para agradar a Deus. Então, a comunhão em Cristo, que tá falando aqui em 1 Tessalonicenses 5:11, do 11 ao 15, fala entre que nós temos que ser edificadores, edificar uns aos outros, mutuamente, encorajar, animar os que estão desanimados. E muitas vezes a gente faz desanimar mais as pessoas, porque a nossa língua, nossa boca mata. Boa tarde, Maria Luísa, seja bem-vinda. Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ser agente atraente. Tem que ser. Você vai ser curado em nome de Jesus, Maria Luísa, já, no finalzinho da live. Coloca aí qual é a sua enfermidade, por favor. Sim, vamos orar. No final eu vou orar, tá, gente? Quem quiser já ir colocando pedido de oração aí no chat, pode colocar, tá? Eu tô de olho aqui, tô falando e tô de olho. Mas é no final que eu oro, já tá acabando. Então, quais os benefícios por vivermos em comunhão? Para aí para pensar. Como ajudar outros a experimentarem a comunhão em Cristo? Se movendo, olhando ao nosso derredor, estreitando laços, irmãos. Chama alguém para tomar, se é casada, conversa seu esposo, se ele for cristão também, né? E se ele não for, vamos receber um casal aqui em casa, chama um casal cristão, faz um café, bate papo, a gente, sabe, vai conhecer melhor as pessoas, vai perceber o que está acontecendo, né? Então, vamos buscar esta comunhão. Em comunhão, quando a gente está em comunhão com Deus e com os irmãos, Deus nos usa para ajudar os irmãos naquelas questões que a gente já venceu, que a gente já conseguiu escalar, né? E para finalizar, eu quero falar algo de que não tem muito a ver com isso aqui, não, que a gente estudou agora, mas eu preciso falar. Eu ia fazer uma outra live separada, não vou falar logo, porque eu vou compartilhar essa live aqui lá no WhatsApp. O que acontece, meus irmãos? A gente está vivendo em guerra. O mundo espiritual está em guerra. O Senhor Jesus volta a qualquer momento, E a gente está sendo disperso, distraído. O tempo inteiro o inimigo tem trabalhado para nos distrair, para nos dispersar. A gente fala assim, hoje eu vou começar a orar todos os dias, eu vou começar a jejuar, não sei o quê. E tudo acontece. Quando a gente vê, a gente fala, meu Deus, eu tinha falado que eu ia começar a ler a palavra. E a gente é roubado. Ok? Eu tenho, nas minhas oportunidades de pregar nas igrejas, eu tenho falado isso quando eu falo que levanta a mão aí quem sente que a atmosfera tá pesada, tá diferente. Você ajoelha para orar. Antigamente, quando você via 10 minutinhos, tu tava naquele mover, chorando, um quebrantamento, uma presença. E agora tá tão difícil. E sabe o que tem acontecido? Eu vou falar. As redes sociais, sabe o que acontece? Muita gente foi liberta, quando se converteu, da pornografia. Foi liberta da pornografia. Porque pornografia é uma coisa que sempre pegou homens, foi mais explícito, mas mulheres também. E o diabo, ele não tem pressa, ele trabalha com coisas sutis. E eu tenho uma coisa para falar, se você
tinha sido liberto da pornografia, mas você continuou se alimentando de videozinho que sugere sentido duplo, achando graça de coisas que têm malícias sexuais, de coisas que te mandam, né? Tipo, nessa época tem aquelas amigas do mundo, né? Que vai e te manda um presente do Papai Noel e quando você abre é um homem pelado ou alguma coisa e você acha isso normal, legal. Eu vou te dizer, o inimigo não tem pressa, ele vai entrando devagar. E depois a palavra de Deus diz que quando a gente é liberto, quando aquele demônio ele volta a encontrar a casa vazia, adornada, ele traz mais 7 demônios. E a nossa situação fica pior do que a anterior. Então tem muita gente que não está vigiando. E essas pequenas coisas elas vão adentrando, daqui a pouco você está traindo o marido. E a traição, gente, começa aqui, na mente. A traição não é simplesmente, não é aquele ato, quando é consumado, já foi consumado aqui e aqui, tá? A palavra de Deus diz que se você olhar e desejar, você já adulterou. Então, cuidado com o que você assiste nas redes sociais. Nós temos capacidade mental para a gente poder escolher o que a gente quer assistir, o que a gente não quer. Viu que não é algo que presta, passa, não se atente de ficar olhando, não. O que não falta, gente, o que tem de gente se prostituindo nas redes. Prostituindo, tá? Porque a prostituição é tudo que você faz para ganhar algo em troca, seja like, seja dinheiro, seja o que for. Esses dias eu vi um rapaz intitulado tipo um Deus, né? Eu não lembro. E ele fica falando coisas. Eu não fiquei por muito tempo, né? Justamente para fugir da aparência do mal. Mas eu percebi que ele tenta instigar as mulheres, entendeu? A continuarem ali assistindo a live dele com fantasias, né? De diversos tipos, mulheres e homens. Ou seja, um tipo novo de prostituição, onde você se expõe em troca de algo, em troca de likes, em troca de lives cheias, em troca de seguidores, e em troca até de usurpar dinheiro, porque às vezes a pessoa vai ficar tão encantada, vai te pedir uma foto de nudes e esses dias também, pasmem vocês, eu escutei uma jovem falando que os velhos são muito bobos, que não sei o quê, que ela arrancou o dinheiro, R$500 de um velho, que não sei o quê, mas que ela não ia mais ficar se prostituindo, então sabia que era prostituição, que era só de conversar. E eu vi uma outra pessoa, um casal, a menina falando que tinha extorquido dinheiro de um senhor, só de ficar conversando com ele, que ele queria agradar ela para continuar conversando, ver uma foto do pé, ver não sei o quê, aí o namorado incentivando, falando, eu também vou criar um perfil falso, vou fingir que eu sou uma mulher, para eu também ter esses ganhos. E como se isso fosse comum, legal e top das galáxias. Gente, cuidado. 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 Pede a Deus libertação e sai da aparência do mal. Se você tá caindo nessas ciladas aí, acaba com rede social, gente. É fácil. Acaba. Se desliga disso. Sai fora. Jesus volta a qualquer momento, hein? A qualquer momento. E se ele encontrar você sem o óleo da unção, como a noiva desprovida, sua lamparina vai estar apagada, não vai estar acesa. Acende essa lamparina enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Sai da aparência do mal. Você não tem que ser igual a todo mundo. Todo mundo faz. Tem um monte de gente na igreja que faz.
A salvação é individual. Fuja das aparências. Suas amigas fazem, sai de perto. Isso, tudo que você nasceu para ser influência. Lá em Gênesis 1, 28, quando o Senhor nos criou e falou, dominai-vos sobre todas as coisas, é para você dominar. É para você ser líder, é para você influenciar. E quem não influencia é o quê? Influenciado. Tá? Então, é só uma dica. A gente estava falando de comunhão, eu estava falando de devocional. Eu ia fazer esse vídeo separado, mas resolvi fazer, Deus sabe por quê. Tá bom? Então, cuidado. Cuidado com as modinhas das redes. Cuidado de negociar princípios que você sabe que são os princípios cristãos, que você bate no peito e diz que é cristão. Cuidado, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele tem entrado nessas coisas sem pressa, sutilmente, com pequenas coisinhas, até você achar que tudo é normal, é comum, não tem nada a ver, para destruir a sua vida, para te tirar do caminho, para te levar para o inferno. Ok? Não vou nem falar amém. Presta atenção. Eu vou orar. Mais alguém tem algum pedido? Mais alguém tem algum pedido? Maria Luísa, você tá aí? Eu vou orar por ti. Eu vou orar. Seu caminho é nos braços do Senhor. Esse é seu caminho. Rendida. Sempre tem propósito. Sempre tem. Ai. Tem mais algum pedido? Vamos lá. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesta tarde, Deus. E clamamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um daqueles. Pai, teve uma hora aqui que eu comecei a falar que deu 100 e poucos, eu nem lembro mais, pessoas na live. E quando eu comecei a falar da palavra, elas saíram. Mas, meu Deus, eu te peço que cada pessoa que entrou nesta live aqui nesta tarde, que ficou por um segundo, que o Senhor entre em seus lares, em suas vidas, trazendo libertação, restauração. O Senhor entra nas suas casas, nas suas famílias, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, unidade, comunhão, trazendo a Tua presença, a Tua paz que excede todo entendimento. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada vida. Cada pessoa, Senhor, que entrou aqui. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, de forma poderosa. Em primeiro lugar, colocando sede de buscar mais da Tua presença. Porque quando o Senhor é o centro das nossas vidas, todas as demais áreas, Senhor, são supridas. É o Senhor que traz a paz que excede todo entendimento. É a Tua palavra que traz as respostas verdadeiras. É obedecer a Tua palavra que são as respostas, não são profecias. Não são a gente ficar buscando de pessoas que querem extorquir, que usam a Sua palavra como comércio, Senhor, uma resposta, porque elas vão falar aquilo que agrada o nosso coração e não aquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, em nome de Jesus, a obediência à Tua palavra, se render a Ti é que traz as verdadeiras respostas e o verdadeiro propósito das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, toma Maria Luísa, Senhor, que neste momento tem sofrido, Senhor, de uma turbilhão, Senhor, de sentimentos, de flechas na mente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma a mulher interior agora. Vai trazendo a libertação que ela necessita nesta hora. Mas que comece aqui, ó, na mente, na alma, no coração. Ó Deus, em nome de Jesus,
Tudo aquilo que afasta a sua filha da tua presença e das tuas promessas, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, trazer uma libertação completa. Ó Deus, em nome de Jesus. Tira todo sentimento e todo pensamento de suicídio, de morte. Ó Deus, em nome de Jesus. Toma tua filha, Senhor, em tuas mãos nesta hora. Toda a opressão do inferno caia por terra, se dissipe. E que a paz que excede todo entendimento e todo vazio seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus nessa hora, trazendo força, ousadia, intrepidez e o desejo de te servir como jamais serviu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ficar por aí. Jonathan, vou orar. Injustiça no nome dela. Senhor, eu coloco, Senhor, a esposa do Jonathan diante do teu altar também, Senhor. Que está sofrendo uma injustiça. O Senhor é o justo juiz, Pai. Que toda vergonha, que toda desonra seja levantada em honra. Que a verdade venha vir à tona, Senhor, e que o Senhor possa acalmar o coração deles, que eles possam confiar na justiça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Segue lá o meu perfil, se assim você sentir tocado no seu coração. Lá tem muitas outras lives gravadas. Já já eu vou baixar essa daqui e vou colocar lá. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.